Oi, tudo bem? Então tá, olha só. Eu estou entrando em contato contigo agora para te falar algumas coisas, algumas informações preliminares para que a gente comece o nosso trabalho tudo certinho, tudo com o pé direito. Eu tô protelando um pouquinho para fazer a publicação das 3 primeiras aulas. Primeiro que eu estou dando uma ajeitada em alguns detalhezinhos do roteiro, e mais do que isso, e o mais importante, nós recebemos um número enorme de inscrições, de pessoas interessadas assim como você. Eu tô felizão com o negócio. Eu sei que você vai aproveitar muito esse trabalho, é uma coisa super legal, e esteja certo, eu estou fazendo isso com muito carinho, fazendo isso com muita atenção, com muito cuidado, sobretudo, para que não fique absolutamente nenhuma informação sobre radiestesia clássica, radiestesia cabalística, radiestesia de uniforme, não vai ficar pedra sobre pedra, tá? Eu já disse a você, tudo nesses últimos 40 anos ou mais de estudo dedicado à radiestesia, bem como a nossa biblioteca, estará à sua inteira e total disposição. Já disse isso, mas o que eu quero falar para você agora, ponto. É importante que você tenha à mão pelo menos um dos 3 instrumentos. Pelo menos um dos 3 instrumentos, que é o pêndulo. Você tem aí uma infinidade de pêndulos à sua disposição, tá? Você está vendo agora aqui um mostruário de todas as possíveis variedades, e existem coisas além disso aqui, tá bom? Mas é com esse material que nós vamos trabalhar inicialmente. Nós temos um segundo equipamento que é o Dual Rod. E finalmente vamos trabalhar também um pouquinho com o Aura Meter, que nada mais é do que um pêndulo na horizontal. Tá? Basicamente o pêndulo e o Dual Rod, que são aquelas varetinhas em L, que abre, fecha, enfim, você já sabe disso. Nós vamos trabalhar basicamente com esses 2 instrumentos. Com base nesses 2 instrumentos nós vamos extrapolar para todas as outras áreas possíveis e imaginárias dentro da radiestesia. Então tá. Como é que você vai escolher um pêndulo? Olha só, eu te recomendo, se você já é radiestesista, provavelmente você já deva ter um pêndulo à sua disposição. Primeiro, use um pêndulo de madeira ou um pêndulo de metal. Vou repetir, use um pêndulo de madeira ou um pêndulo de metal. Ah, Flávio, eu não tenho um pêndulo, só tenho um pêndulo de cristal. Por favor, vamos começar com o pé direito. Tá? Providencie um. Posso deixar à disposição de você o site da Mahat, que fabrica pêndulos da melhor qualidade. Nós aqui temos algum no nosso site. Eu disse a você, o curso é absolutamente gratuito. Eu não vou ficar aqui vendendo coisa, pelo amor de Deus. Mas é importante, é fundamental que você tenha ou um pêndulo de madeira ou um pêndulo de metal. Este pêndulo de madeira ou pêndulo de metal, ele precisa ser um pêndulo um pouquinho mais pesado. Os pêndulos muito leves, eles não são adequados para quem está começando a prática radiestésica. Eu vou te fazer uma analogia. Toda hora que você entra para um trabalho numa academia, que você vai fazer um trabalho de musculação, você já começa colocando carga no músculo. Uma determinada carga. Você não começa com coisinha, com um pezinho miudinho. Você começa com um peso que seja adequado à sua condição muscular, tá certo? Então, um peso muito leve não produz carga no músculo. Um peso muito pesado não produz um efeito de tônus muscular adequado. Então, um pêndulo de boa qualidade, de um bom fabricante, eu vou deixar aqui embaixo depois no final do vídeo, algumas recomendações. Por exemplo, eu sou cliente e representante do Instituto Mahat, são pêndulos de excelente qualidade, tanto os de madeira quanto os de metal, tá certo? Isto é fundamental. Dito isto, Flávio, tá, eu não vou comprar, eu só quero ficar com pêndulo, eu tenho um pêndulo de cristal aqui, pá, tudo bem. Depois agora que a gente estiver trabalhando, você vai perceber que o pêndulo de cristal é a nossa última possibilidade. Vou repetir, o pêndulo de cristal é a nossa última possibilidade. Ele é o instrumento
que em prática radiestésica é o menos adequado. Existem várias razões para isso, principalmente pela memória remanente. E dificulta depois, você vai fazer um trabalho energético, um trabalho de campo de energia, um trabalho de anatomia sutil, um trabalho de chakra, cara, dá problema. Dá problema. Então é bom que você já comece com um pêndulo de boa qualidade e com uma determinada massa. Geralmente um pêndulo que varia de 20 a 30 gramas é um pêndulo super legal. Ah, eu tenho um pêndulo que tem um lastro de chumbo, depois cara, isso tudo é viagem, tá? Um pêndulo pesado, um pêndulo que tem uma determinada massa. Tá? Ah, mas eu tenho chumbinho dentro que faz uma limpa as energias negativas. Para, isto é maluquice, é doideira, é boba. Não para com isso, nós vamos acabar com essa folia. Um pêndulo que tenha massa e que seja de boa qualidade. Um dos fatores também que são um dos fatores que também é importante é o pêndulo estar no prumo. Significa que se você virar o fio do pêndulo, eu vou dar um exemplo para você aqui, ó. Por exemplo, este aqui é um pêndulo de excelente qualidade, tá? Então significa que se eu vou virar, vou mostrar para você aqui, ó. Eu vou virar ele tanto de um lado quanto do outro. Ao virar de um lado ou por outro, ele não faz este movimento aqui, ó. Simplesmente, ao virar de um lado ou para o outro, ele permanece no prumo. Este é um dos indicativos que o pêndulo é de boa qualidade. Eu vou te mostrar um pêndulo de metal, também do mesmo fabricante. Olha aí, ó. Você vai girar para um lado, vai girar para o outro, o fio, ele gira, o centro do pêndulo está no mesmo eixo. Isto é fundamentalmente importante. Eu vou fazer uma brincadeira. Se você girou, ele começou a fazer esse movimento, esse bamboleio aqui, pronto, não funciona. Tá? O pêndulo de cristal, a maioria dos pêndulos de cristal que você compra por aí, que você vai fazer esse teste, a primeira coisa que ele faz, ele dá um rebolado. Não adianta, você vai se estressar depois. Você vai fazer um trabalho de radiestesia de alta performance, esquece. Não vai funcionar. Então já começa certo. Com o instrumento e com o equipamento adequado. Legal? Muito bem. Depois eu vou falar para você a respeito do Dual Rode. Na hora que a gente for trabalhar, eu vou ensinar você a construir um Dual Rode. Nós vamos fazer o passo a passo, você pode fazer isso em casa. E aí sim, você vai fazer um instrumento de boa qualidade. Não precisa ser de qualidade profissional, com uma usinagem num torno, mas você vai fazer um Dual Rode, que são aquelas hastes. Eu vou ensinar direitinho você a fazer. Você vai na oficina comigo, vamos trabalhar junto na oficina. E lá na minha oficina a gente vai trabalhar com alguns materiais que você encontra com facilidade aí na sua cidade. Tá combinado? E obviamente o Aurameter, bom, é um instrumento altamente especializado e tem algumas indústrias e algumas empresas que fabricam este equipamento e é sim necessário, caso você vá trabalhar com este aparelho, aí eu recomendo, compre um. Tá? Os únicos aparelhos que eu não faço é o Aurameter. Os demais eu já, nessa minha vida toda, eu já fabriquei todos eles, inclusive Penta. Tá bom? Feito isso, segunda coisa, é importante que você tenha um caderno. Este caderno é um caderno de capa dura, um caderno especificamente usado para isso, é um caderno que você vai utilizá-lo especificamente para esse trabalho. É um caderno de anotação, é um bloco de nota, tá bom? Tudo aquilo que a gente estiver conversando na aula, alguma coisa. Pode acontecer de eu ter falado alguma coisa para você, e por mais que eu seja expressivo, didático e tudo mais, puxa, eu ainda não entendi. É a hora de você fazer uma anotação, colocar um apontamento. Olha, Flávio, na aula tal, no minuto 28 você fez uma afirmação ali e eu não consegui compreender. Diz respeito a isso. Então você já deixa isso anotado, já deixa um espaçozinho para a gente fazer essas considerações. Legal? Pois muito bem. Claro, lápis, borracha. Por que eu estou falando lápis? A gente vai se habituar a trabalhar com lápis, porque o lápis ele tem uma característica bastante interessante.
para quando nós formos trabalhar com testemunho. Lá na frente eu vou justificar para você. Então, que lápis é esse? Você vai numa livraria, vai numa papelaria e vai comprar o lápis 2B ou 4B. É um lápis, quando a gente, essa nomenclatura, B, H, F, essas nomenclaturas têm a ver com a dureza do grafite. Os grafites mais duros, que a hora que você escreve, praticamente ele parece um vidro escrevendo, tá? Ele tem o traço mais suave. E os grafites B, né? Eu estou falando do grafite H, o grafite F é o intermediário, depois o grafite B, 1B, 2B, 3B, 4B, 8B, esses grafites eles já são, a hora que você escreve, ele já tem um traço mais grosso e mais escuro. Então eu estou sugerindo que você vá numa papelaria e compre um lápis, uns dois lápis desse grafite, 2B ou 4B. 2B, 3B, 4B, é uma dureza legal do grafite. Uma borracha branca, dessa borracha. Puxa, Flávio, faz tanto tempo que eu não trabalho com lápis e borracha, mas é legal, você vai ver. Compre um apontador também. Um apontador que você guarda o seu... Apontou, guarda a madeirinha do apontador, tá bom? E um jogo de esquadro. Tá. O que é um jogo de esquadro? Existem os esquadros de 45 graus e os esquadros de 60 graus. Então é esse que você está vendo aqui. Esses esquadros vão servir prioritariamente para nós desenharmos os nossos ambientes de trabalho e também para fazermos no futuro os esboços dos gráficos para a nossa estação de trabalho. Provavelmente você tem uma estação de trabalho que vai lidar com terapia floral. Você pode ter uma estação de trabalho que lida com homeopatia. Você pode ter uma estação de trabalho que lida com aspectos de geobiologia. Então, esse desenho dessa estação de trabalho, o croquis, é sempre bom você ter um esquadro e um compasso para fazer esse croquis, fazer esse desenho. No futuro, quando você for trabalhar com planta, quando você estiver estudando geobiologia, o esquadro e o compasso, o conjunto de esquadros, é fundamentalmente importante, sobretudo para a gente criar as formas geométricas utilizando este artifício. Fique tranquilo, você vai sair sabendo fazer isso, tá? Eu garanto para ti. Nós vamos para a prancheta, você vai me acompanhar, eu vou ensinar você. Eu vou chegar para você e dizer, desenhe duas retas paralelas separadas por 5 centímetros. É um exercício. Como é que eu faço isso? Então vem cá, você vai ficar comigo aqui na prancheta, nós vamos juntos, você vai acompanhar comigo passo a passo. Tá? Um transferidor. Transferidor é uma peça que pode ser o transferidor de 180 graus e também pode ser o transferidor de 360 graus. O transferidor é uma peça circular ou semicircular que mede ângulos em graus. É importante que você tenha, por exemplo, eu vou pedir para você desenhar uma reta e depois eu peço para que você desenhe uma outra reta passando por um ponto com um ângulo de 20 graus. Então você precisa entender como é que isso funciona. Você está curioso? Não te preocupa! Vai ser divertido, você vai fazer comigo. Eu vou ficar junto com você fazendo a parada. Você vai se divertir, você vai descobrir coisas. Eu falei, puxa vida, como é que isso é tão simples? Como é que isso é tão legal, tão divertido? Então, por exemplo, eu preciso que você desenhe o ângulo de ação do pêndulo para uma determinada direção. Essa determinada direção é a angulação específica, por exemplo, de um vírus, de uma bactéria, é a angulação específica de um mineral, de uma determinada substância. Isso está muito bem feito, está muito bem plotado. Então é importante que você conheça retas e ângulos. Por isso eu preciso que você tenha um conjunto de esquadros e um transferidor. Com base nisso daqui, claro, depois você pode ter algumas folhas de papel sulfite nesse formato A4, umas folhinhas brancas e tudo mais. E obviamente as pessoas que tiverem, você talvez tenha essa habilidade, pode ser que sim, pode ser que não sei, mas de repente você tem um pouquinho mais de habilidade numa plataforma gráfica, num PowerPoint, num CorelDRAW, ou mesmo até num CAD,
eu não vou enveredar por esse caminho, tendo em vista que tem pessoas que provavelmente pode ter um pouquinho de dificuldade com isso. Não sei se é o seu caso. Também pode ser que sim, pode ser que não. Então, nós vamos fazer aquilo que todo mundo consegue fazer. E se eu consigo fazer, eu tenho certeza que você também consegue. Se eu conseguir, você consegue. Tá legal? Então eu te peço, por favor, já deixa esse material todo prontinho, todo arrumadinho, para que a gente, quando começar a fazer o trabalho, você, puxa vida, e agora, pai, sabe, eu tô sem meu material aqui, não seja negligente com isso, seja disciplinado. Porque se você fizer do jeito que eu estou te falando, seguindo todas as etapas e o passo a passo, eu tenho certeza, você vai se tornar um excelente radiestesista. Ninguém mais vai te enrolar, ninguém mais vai dizer coisas que fazem parte de mitos e lendas. Você vai se tornar um excelente radiestesista. Eu vou repetir o que eu falei no nosso vídeo anterior. É possível que um de nós aqui do nosso grupo, ou muitos de nós aqui, que tem pouca prática em radiestesia, ou nenhuma prática em radiestesia, com o desenvolvimento desse estudo, com o desenvolvimento desses nossos encontros, com essa assiduidade e disciplina, acaba despertando para uma situação mais virtuosa. E é para isso que nós estamos aqui. Eu vou te orientar, eu vou te dar todo o subsídio, porque eu não quero, eu vou repetir, eu não quero que você saia deste encontro dizendo eu não aprendi nada. O fato de você aprender ou não depende de você, porque eu estarei aqui 100% presente, absolutamente comprometido com o estudo e com o ensino. Você só vai deixar de aprender se você quiser. Você só vai aprender se você quiser. Eu garanto isso para você. Nenhuma dúvida vai ficar. Não vai ficar pedra sobre pedra. Eu repeti, eu vou falar uma coisa que eu falo nas minhas aulas presenciais. Pode até parecer um pouquinho de arrogância, não tem importância. Você pode até pensar agora, mas depois eu vou provar isso para você. Eu me dedico integralmente ao estudo da radiestesia. Eu estou preparado para responder todas as perguntas que você fizer. Eu vou repetir. Eu estou preparado para responder todas as perguntas que você fizer sobre radiestesia, evidentemente. Se por alguma razão eu ainda não consegui responder a sua pergunta, é porque eu não estudei o suficiente ainda. Eu prometo para você que eu vou voltar à prancheta, eu vou voltar aos meus estudos, eu vou voltar à literatura. Eu estou virando para cá porque aqui é o meu, não só o estúdio, mas também a minha biblioteca. Eu vou voltar aos meus estudos, porque se esta dúvida foi manifestada em seu coração, é porque eu não fui suficientemente competente para te passar todo o conhecimento e toda a tecnologia que a radiestesia tem. Esse amplo espectro de trabalho, de coisas legais. Tá bom? Fique preparado para que caia o mito. Fique preparado para que os aspectos místicos e religiosos desapareçam da sua vida. Fique preparado para tomar contato com um programa altamente técnico. Tá combinado? Então eu te espero agora na nossa aula número 1, 2, 3, 4, 5, tantas quantas forem necessárias. Eu já estou dando andamento em várias delas, preparando alguns roteiros já mais adiante, com umas coisas que eu estou sacando e vou fazendo, já vou deixando tudo preparado, porque eu vou repetir para você. Eu quero que tu te tornes um excelente radiestesista, tá bom? Assim como aquele que vai para o conservatório musical e quer se tornar um excelente instrumentista. Combinado? Repito, nos vemos então na nossa aula 1, e eu desejo a você um grande abraço e espero que você continue comigo, tá bom? Quer que eu repita? Um pêndulo, ou de madeira ou de metal, mais pesadinho, um conjunto de esquadros, o de 45 e de 60 graus, o transferidor, que pode ser de 180 ou de 360, lápis 2B ou 4B, um lápis de grafite mais mole,
borracha branca, apontador, um caderno, que é um bloco de notas para você anotar todas as suas dúvidas, algumas folhas de papel sulfite, monte o seu kit direitinho e depois, com o passar do tempo, eu vou te mostrando as minhas coisas, os kits que eu tenho para o meu trabalho, para o meu ambiente de trabalho, e você vai ficando um pouquinho mais próximo da gente. Tá legal? Grande abraço e até mais. Tchau, tchau!